O ambiente político brasileiro estava mais tenso do que nunca. Entre entrevistas, declarações e análises, a figura do ex-presidente Lula surgia novamente com força, declarando publicamente que não tinha medo de enfrentar seu antigo adversário, Jair Bolsonaro. Em uma coletiva recente, Lula foi direto: "Eu já ganhei dele quando ele era presidente. Enfrentar Bolsonaro não é algo que me intimida." As palavras ecoaram por todo o país, causando reações imediatas tanto de apoiadores quanto de críticos. Durante a coletiva, Lula falou com firmeza, lembrando aos jornalistas e ao público que sua trajetória política sempre fora marcada por desafios aparentemente insuperáveis. Ele ressaltou a importância de manter a calma, mesmo diante de ataques pessoais e acusações que, segundo ele, muitas vezes são infundadas. A política é feita de embates, mas também de respeito à democracia. Enfrentar um adversário faz parte da história de qualquer país sério. Eu não tenho medo, porque minha preocupação é com o Brasil e com o povo brasileiro. As declarações de Lula foram rapidamente compartilhadas nas redes sociais, gerando um enorme debate. Entre apoiadores, houve celebração e otimismo. Muitos destacaram que sua postura de confiança demonstrava experiência e coragem. Lula sabe jogar no tabuleiro da política e não se deixa abalar por provocação, dizia um internauta. Já os críticos se concentraram em questionar suas motivações e sua capacidade de conduzir uma nova disputa eleitoral contra Bolsonaro, que, segundo eles, continua com base sólida de seguidores e influência significativa em diversas regiões do país. Enquanto isso, analistas políticos começaram a dissecar cada palavra dita por Lula. Alguns destacaram que sua declaração sobre ter ganhado dele quando ele era presidente tinha um impacto estratégico, lembrava a história eleitoral de 2022 e reforçava sua imagem de candidato confiante, preparado e experiente. Outros viam nas declarações um risco de polarização ainda maior, alimentando tensões entre os dois lados da disputa. Não apenas jornalistas e analistas reagiram. A população começou a se dividir nas redes sociais, discutindo sobre coragem, estratégia e os possíveis efeitos de mais um embate entre os dois líderes. A afirmação de Lula, segundo especialistas, poderia motivar sua base, mas também gerar novos atritos com aqueles que buscam estabilidade política. Ele está mostrando força, mas precisa também cuidar de não inflamar ainda mais os ânimos de maneira desnecessária, comentou um cientista político em uma live comentando as últimas declarações. Lula também abordou o contexto atual do país, citando desafios econômicos, sociais e institucionais que, segundo ele, precisam de liderança experiente e comprometida com a democracia. Não podemos perder tempo com bravatas. O povo quer soluções, empregos, segurança, saúde. É nisso que me concentro, disse. Essa parte da fala, segundo analistas, tinha o objetivo de reforçar a imagem de líder pragmático, que olha além do confronto direto e se preocupa com os reais problemas da população. A coletiva terminou com um tom firme e seguro. Lula reiterou que está pronto para qualquer desafio político, mas deixou claro que seu foco é governar e trabalhar pelo país. Não importa quem seja o adversário. Meu compromisso é com o povo brasileiro. É isso que me guia, e é isso que ninguém pode tirar de mim. Com essas palavras, ele encerrou o encontro, deixando jornalistas e espectadores refletindo sobre o impacto de sua confiança e sobre como isso poderia moldar os próximos meses da política nacional. Após a coletiva, as repercussões não demoraram a surgir. Nas redes sociais, especialistas em política e influenciadores começaram a dissecar cada frase de Lula, tentando entender se suas declarações indicavam uma preparação estratégica para a próxima disputa ou apenas uma reafirmação de sua confiança histórica. Alguns analistas afirmaram que a frase "eu já ganhei dele quando ele era presidente" poderia ter um efeito duplo, fortalecer sua base e, ao mesmo tempo, provocar Bolsonaro, lançando o clima de disputa muito antes do período oficial de campanhas. Lula, por sua vez, parecia plenamente consciente do impacto de suas palavras. Ele não apenas reafirmava sua confiança, mas também buscava transmitir uma mensagem de serenidade aos brasileiros. Enfrentaria qualquer desafio sem deixar que o clima de polarização se transformasse em caos. Durante encontros com aliados próximos, o ex-presidente destacou que sua prioridade é manter o foco no povo. Não é sobre mim, nem sobre ele, é sobre o Brasil. Se perdermos isso de vista, perdemos tudo, disse, segundo relatos da imprensa presente. Entre os apoiadores, a reação foi imediata e intensa. Diversos grupos políticos e movimentos sociais começaram a compartilhar trechos da coletiva, destacando a coragem e a experiência de Lula. Para muitos,
Ele representa a liderança que o país precisa para enfrentar momentos de crise e instabilidade. Um vídeo com o trecho "Eu ganhei dele quando ele era presidente" viralizou rapidamente, acumulando milhares de comentários de apoio e incentivo. A narrativa reforçava a imagem de um político que conhece o jogo, sabe lidar com pressões e não se deixa intimidar, mesmo diante de adversários fortes. Por outro lado, críticos de Lula não hesitaram em responder. Alguns acusaram o ex-presidente de tentar inflamar ainda mais a polarização política, questionando se suas declarações não poderiam gerar tensão desnecessária na sociedade. É um discurso que reforça a rivalidade, mas não apresenta soluções concretas para os problemas que enfrentamos, afirmou um comentarista em rede nacional. Para esses críticos, a estratégia de Lula se arriscava a provocar confronto político sem resultados práticos, enquanto a população aguardava propostas reais para questões como economia, segurança e saúde pública. Enquanto o debate se intensificava, aliados de Lula começaram a detalhar a estratégia por trás das declarações. Segundo eles, a intenção era mostrar confiança e experiência, sem abrir mão do diálogo com diferentes setores da sociedade. A ideia central era reforçar que Lula conhece o adversário, compreende a dinâmica política e está preparado para enfrentar desafios, mas que sua prioridade nunca deixou de ser a gestão eficiente e o bem-estar do povo. Essa postura estratégica visava equilibrar a imagem de líder firme com a de político preocupado com resultados concretos. No cenário nacional, o impacto das declarações começou a se refletir em pesquisas e análises eleitorais. Especialistas notaram que a confiança de Lula poderia influenciar indecisos e reforçar o engajamento de sua base. Entretanto, alertaram que o confronto direto com Bolsonaro também exigia cuidado, já que qualquer movimento considerado precipitado poderia gerar desgaste político. A situação exigia equilíbrio, mostrar força sem radicalizar a polarização, comunicar experiência sem transformar a disputa em uma guerra pessoal. Além disso, Lula utilizou as entrevistas seguintes para reforçar sua mensagem. Em uma conversa com jornalistas de veículos internacionais, ele disse que a política brasileira não poderia se resumir a ataques e retóricas vazias. O povo brasileiro precisa de líderes que enfrentem desafios com coragem, mas também com responsabilidade, afirmou. Essa abordagem reforçava a narrativa de que, embora esteja pronto para o confronto, seu foco maior continua sendo a governança e o desenvolvimento do país. O ex-presidente também dedicou parte de suas declarações a lembrar conquistas passadas e desafios superados, usando isso como argumento de sua capacidade de liderança. Não é apenas coragem, é experiência, é conhecimento da política, é saber que, em qualquer situação, a prioridade é a população, declarou. Essa mensagem, repetida e compartilhada amplamente, ajudou a consolidar a percepção de Lula como um líder resiliente, capaz de enfrentar adversários poderosos sem se perder em disputas pessoais. Enquanto as discussões se estendiam, o clima político permanecia intenso. O Brasil assistia a um cenário de confrontos ideológicos e debates acalorados, mas a figura de Lula surgia como central nesse panorama. Sua confiança, combinada com estratégia política, começava a moldar a narrativa pública, atraindo atenção nacional e internacional. Para muitos, o ex-presidente não apenas reafirmava sua força política, mas também deixava claro que está pronto para enfrentar qualquer desafio, mantendo o foco no que considera essencial: o futuro do país e a vida do povo brasileiro. Com as declarações de Lula repercutindo em todo o país, a atenção se voltou para os possíveis desdobramentos dessa postura confiante. Enquanto aliados celebravam a firmeza do ex-presidente, especialistas políticos começaram a projetar cenários de como o enfrentamento direto com Bolsonaro poderia se desenrolar. A análise mais recorrente era de que, embora a declaração de coragem reforçasse a imagem de liderança, também poderia gerar ainda mais polarização, dividindo o país em diferentes campos de apoio e oposição. No cenário das redes sociais, o debate tornou-se intenso. Alguns grupos de apoiadores de Lula compartilhavam trechos de entrevistas e vídeos, destacando sua coragem e experiência política. Mensagens de incentivo surgiam em profusão, com comentários como "Lula não se intimida e sempre luta pelo povo", ou "Quem tem experiência não teme adversários". Já os críticos utilizaram as declarações para criticar possíveis excessos de confiança e alertar sobre o risco de conflitos acalorados. O impacto dessa polarização se refletiu em discussões sobre mídia, pesquisas de opinião e análise de tendências eleitorais. Enquanto isso, Lula manteve uma postura estratégica,
ele não se limitou a reforçar sua confiança, mas também começou a detalhar suas prioridades para o país. Em entrevistas, voltou a enfatizar temas como economia, empregos, saúde e educação, transmitindo a ideia de que o confronto político é apenas uma parte do cenário, mas que seu foco principal permanece no bem-estar da população. O que importa é entregar resultados para o povo. Eu posso enfrentar adversários, mas minha prioridade nunca deixa de ser o Brasil, afirmou, reforçando a narrativa de que liderança é responsabilidade, não apenas bravura. A oposição, por sua vez, não deixou de reagir. Bolsonaro, através de aliados próximos e de declarações em redes sociais, buscou rebater a confiança de Lula, criticando sua postura e questionando sua capacidade de conduzir o país em um cenário polarizado. No entanto, a estratégia de Lula parecia preparada para isso. Ao reforçar experiência e conquistas passadas, ele conseguia neutralizar ataques diretos, sem se envolver em confrontos desnecessários. Essa abordagem equilibrada ajudava a consolidar sua imagem de líder maduro, capaz de enfrentar críticas sem perder a compostura. A reação da população foi variada, refletindo a diversidade de opiniões no país. Para muitos, a coragem de Lula representava esperança e confiança em uma liderança experiente, capaz de enfrentar desafios políticos e sociais. Para outros, havia preocupação quanto à polarização e aos possíveis efeitos de declarações que lembravam embates anteriores, capazes de reacender tensões políticas e sociais. Especialistas ressaltaram que a maneira como Lula gerencia essa percepção pública seria crucial para os próximos meses, influenciando diretamente sua imagem e seu capital político. No âmbito internacional, as declarações de Lula também chamaram atenção. Observadores estrangeiros destacaram sua postura firme e estratégica, considerando-a típica de líderes experientes que entendem a importância da narrativa política. A confiança em enfrentar Bolsonaro sem demonstrar intimidação foi interpretada como sinal de maturidade política e habilidade em lidar com adversários. Ao mesmo tempo, as repercussões externas reforçaram a necessidade de Lula manter equilíbrio entre firmeza e responsabilidade, garantindo que sua imagem seja percebida como líder comprometido com o país. A narrativa central continuava clara. Lula está pronto para qualquer desafio, incluindo confrontos políticos diretos, mas sua prioridade é governar e trabalhar pelo bem-estar da população. Ao final, a coletiva e as declarações transformaram-se em um marco na narrativa política brasileira recente. Lula conseguiu não apenas reafirmar sua confiança, mas também mostrar preparo, experiência e foco em resultados. A mensagem transmitida era inequívoca. Não importa o adversário, nem o clima político, sua atenção está voltada para o povo e para o país. Para muitos brasileiros, isso significava esperança. Para outros, um alerta sobre os desafios da polarização. De qualquer forma, Lula deixava claro que está pronto, que conhece o jogo e que, quando necessário, sabe enfrentar qualquer adversário com firmeza e estratégia. O país observava agora os próximos movimentos, atento a cada declaração, cada gesto e cada estratégia. Lula tinha deixado a mensagem clara. Coragem, experiência e foco no povo são sua marca registrada, e ele não teme enfrentar Bolsonaro ou qualquer outro desafio que venha pela frente. A disputa política estava longe de terminar, mas a confiança de Lula estabeleceu um tom forte e decisivo para os próximos capítulos da história política do Brasil.